estava fazendo uma observação e no sétimo dia Cristo repousou por nós. Sim ou não? Observe que até o sexto dia Cristo está na sua labuta. E no sexto dia Jesus é crucificado. No sábado ele está repousando. No sétimo dia ele está repousando. E no domingo, primeiro dia, Cristo ressuscita. Amém? Vamos para o capítulo de número 32. Meu Deus, olha que forte. O bezerro de ouro. Como eu havia falado, tudo isso está acontecendo. Arão ficou responsável pelo povo. Amém? Arão ficou responsável pelo povo, embaixo do monte, lá nas tendas. E Moisés, em todo esse período aí, ele está recebendo de Deus aquilo que era para Moisés, ao descer, passar para o povo, que seriam os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos Moisés recebeu em tábuas, em pranchas. Amém? E enquanto Moisés está no monte, falando com Deus, ou Deus passando para ele as instruções, aquilo que era para ser a aliança, a lei, na verdade, Deus está passando cada parte da lei. Arão está embaixo do monte, ficou tomando conta do povo. Só que o que é interessante, mas ao mesmo tempo um grande prejuízo, é que o povo percebe que Moisés está demorando demais. Versículo de número 1 do capítulo 32. E vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte, acercou-se então de Arão. Moisés fica no monte 40 dias e 40 noites. Era bastante provável que o povo iria murmurar. Isso era quase verídico. Porque que povo que é esse? É um povo que saiu do Egito, é um povo que gostou, de uma certa forma, parecia até gostar de algumas coisas que aconteciam no Egito, e que basicamente toda a caminhada, quando vinha uma certa provação, alguma certa complicação na trajetória, eles lembravam da onde? Egito. Então o povo acerca agora de Arão, está demorando demais o homem. Aquele que foi levantado, aquele que Deus levantou para ele ser para ser o nosso libertador, para nos tirar do Egito, agora sumiu. E já se passou tanto tempo. Então o povo acerca Arão. E lhe disseram: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, aquele varão que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Faz deuses para nós. Porque Moisés, o que é interessante é que o povo já tinha esquecido de Deus. O povo estava achando que Moisés tinha tirado eles do Egito pela sua própria força. E a prova maior disso é que era preguiça subir no monte para ver o que aconteceu lá, né? Desse não ter subido lá e ver o que tinha acontecido. Olha o tanto que o coração estava, né? Com vontade de adorar dos deuses, hein? Coração endurecido. Coração endurecido. Eles não estavam nem aí. Eles disseram: olha, levanta-te. Tipo assim, moço, o responsável
responsável por nós agora é tu. É você que é o responsável por nós. Mas e agora nós iremos ficar aqui? Já se passaram 40 dias, já se passaram 40 noites. E agora tu vai ficar aí de braço cruzado? Levante-te, faz Deus para nós. E o que nós podemos perceber aqui? Esse povo, por ter um coração tão duro, um coração tão fácil de se corromper, um coração tão duro, digamos assim, eles não conseguiam ficar por muito tempo sem Moisés ali dando-lhes as instruções, sem Moisés para os ajudar, sem Moisés para os direcionar, sem Moisés para os apoiar. Ou seja, eles tinham que estar sempre ali com Moisés. E para nós, assim, para a igreja, é o que acontece nos nossos dias. Há pessoas que, se ela ficar sem um pastor, sem pessoas ali próximo para lhe dar direcionamento, essa pessoa ela não tem força nenhuma para continuar na caminhada, para continuar sendo fiel a Deus. Ela não tem vigor, não tem energia para continuar na caminhada sendo fiel a Cristo. Versículo 2: E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-o. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que tinham em suas orelhas e trouxeram para Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril. Um buril era uma peça de esculpir. E fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Israel, este é o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Como eu havia falado, Arão ele ficou responsável pelo povo. Arão, no presente momento, ele está fazendo o papel de Moisés. Mas Arão, ele então aceita a proposta do povo, ele aceita o que o povo então lhe falou, então agora faz-lhe um bezerro de ouro. E isso é muito complicado, principalmente para quem tem aí o seu papel, ou que exerce o papel de liderança. Para nós aqui, liderança, mas para aqueles que têm esse desejo, para aqueles que têm essa vocação, pensa, e que eu acredito que aqui muitos, ou quem sabe até todos, têm uma chamada de Deus no sentido de liderança. Isso é muito prejudicial, ceder as coisas pagãs, as coisas que vêm de fora para prejudicar o povo de Deus. E aqui Arão, sem medir esforço, ele simplesmente abraçou a proposta. Ele simplesmente abraçou aquilo que o povo colocou diante dele. Porque com certeza Arão ficou com medo, ficou preocupado. E se eu não fazer, o que vai acontecer? Mas Arão também ele não preocupou, ou ele não observou que o povo era Deus que tinha tirado eles do Egito e era Deus que se responsabilizava por eles. Então ele cedeu a proposta do povo. E então eles começam a adorar esse Deus, esse bezerro. Porque era um dos cultos, era das representações de deuses também pagãos que tinha no Egito. Bezerro de ouro. E tinha a dança que eles faziam para adorar aquele Deus, para adorar aquele bezerro. Então aqui, Arão, ele faz algo que o povo conhecia muito bem.
Ele faz um Deus que o povo, além de conhecer esse Deus, além de conhecer essa representação, eles sabem muito bem que tipo de sacrifício, que tipo de culto eles deveriam prestar a esse Deus. Eles atentam pelo fato de Moisés estar cumprindo com aquilo, com o propósito que Deus chamou ele no monte. Então eles cercam Arão. Arão segue a proposta do povo em fazer um Deus pagão, e agora ainda por cima faz um Deus que eles tinham a lembrança do Egito e conheciam muito bem. O texto deixa bem claro que Arão convida o povo para que traga o ouro, ou seja, ele tem 10 ideias de material que ele vai trabalhar na fabricação. Egito, né? Egito. Assim, não, já que eu estou bora fazer um semelhante a... Egito. Poderia ter escolhido barro, né? Não sei, bora fazer o que eu Madeira, né? Vai ter logo o ouro. Egito. Eita glória. Capítulo de número 33. Eu estou pulando muito, mas já está acabando, né? Versículo 1, a epígrafe do capítulo 33. A jornada. O Senhor disse ainda a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Foi promessa de Deus. E eu enviarei adiante de ti um anjo, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Interessante. Deus fez uma promessa da terra, uma terra top. Mas para o povo de Israel tem aqui o povo que iriam resistir eles. Mas Deus promete para eles: olha, eu prometi para vocês a terra. Eu vou estar com vocês no caminho, mas também vou tirar todos os empecilhos que tentarem atrapalhar vocês a chegarem nessa terra. Só que o que é interessante, o povo, aquilo que viria externo, exteriormente, digamos assim, que seria esse povo aqui, para tentar atrapalhar eles, Deus falou que ia tirar. Agora, a principal coisa que nós seres humanos precisamos tomar cuidado não é o que vem de fora, não é o exterior, mas são as nossas próprias práticas, os nossos próprios caráteres. Quais? Que foram os principais que fizeram o povo não chegar na terra. Não foi esse povo aqui que Deus citou que tiraria do meio deles, que fez com que eles não entrassem, mas sim a mente e o caráter pecaminoso. Porque, gente, claro, foram muitos os anos que eles ficaram no Egito, mas pensa numa coisa que esse povo guardou muito bem, foi as práticas egípcias, as lembranças egípcias. O que traz a nós a aprendermos é virar muitas e muitas coisas para nos tentar tirar do caminho, ou para tentar nos tirar do caminho. Mas aquilo que vem de fora é perigoso? Sim, mas o principal somos nós mesmos. O apóstolo Paulo disse que a maior briga que ele tinha era com ele mesmo. E dá-nos a entender que a maior briga que Paulo tinha, o maior esforço dele, era não voltar a ser salvo. E esse povo aqui nós vemos que eles não tinham muita dificuldade para voltar a ser egípcios, não, para voltar às práticas egípcias. Só bastava Moisés subir o monte e demorar a voltar. Amém? Há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Pelo fato do povo ser tão de coração duro, de coração obstinado, Deus fala para Moisés: eu não irei no meio de vocês, eu enviarei um anjo.
eu enviarei um anjo, para que eu não te consuma por causa desse coração duro de vocês. Porque Deus sabia que o povo era difícil. Então, para Deus não haver essa possibilidade de destruir o povo ainda no caminho, ele diz: não, enviarei o anjo. Versículo número 4, consagração. E ouvindo o povo esta má notícia, vestiram luto e prantearam, e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Pois o Senhor dissera a Moisés: diz aos filhos de Israel: vós sois povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, agora os teus atavios, e eu saberei o que te tenho que fazer. Irmãos, o povo não estava querendo muita coisa não. Só que quando Deus fala para Moisés que não iria subir no meio deles, então eles se preocupam. Eles se preocupam, porque Deus agora não irá acompanhar eles. E Deus diz então: olha, tira os vossos atavios, para que eu possa saber o que tenho que fazer com vocês, para me saber o que realmente vocês querem, para me saber aonde realmente vocês querem chegar. Porque se nós formos observar em toda essa trajetória, o povo andava daqui no Maísa, já estavam com outra mentalidade. Qualquer coisa que acontecia ao contrário daquilo que eles imaginavam, já era motivo deles murmurarem, já era motivo deles falarem contra Moisés e até contra Deus. Então, Deus fala para eles: olha, tira os vossos atavios, foge dessas ideias de vocês, para que eu possa saber o que realmente eu posso fazer com vocês. Versículo 6. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E eu vou para o capítulo de número 34 e último da minha participação nessa oportunidade. As segundas pranchas ou as segundas tábuas. Então o Senhor disse a Moisés: alise 2 pranchas de pedra como as primeiras, e eu escreverei sobre essas pranchas as mesmas palavras que estavam nas pranchas primeiras que tu quebrastes. As primeiras pranchas, eu não vou me recordar agora a referência, mas nas primeiras pranchas, tanto as primeiras pranchas como a escrita que estavam nelas eram obras de Deus. As primeiras pranchas, a escrita que estava nas primeiras pranchas, foi escrita com o dedo de Deus. Mas agora, ao contrário disso, nós vemos Deus falar para Moisés para que ele faça o trabalho de esculpir ou de preparar, de alisar as segundas pranchas, as segundas tábuas. Deus vai entregar novamente os 10 mandamentos, escritos nas tábuas, mas as tábuas quem teve que fazer foi Moisés. Deixa eu voltar só um pouco aqui. Amém? Porque as pranchas segundas, eu não consegui encontrar aqui agora, as primeiras pranchas, quando Moisés desce do monte, o povo está adorando um deus pagão, um deus egípcio, ao qual foi feito de ouro. Quando ele desce, o povo está adorando um bezerro de ouro. Então Moisés faz o que com as primeiras pranchas? Ele quebra elas. Ele quebra elas, joga elas no chão. Então as segundas, Deus já não vai mais fazer as pranchas.
Deus não vai mais preparar as pranchas. E cá para nós, para os nossos dias, tem coisas que nós fazemos que temos que pagar o preço para termos elas de volta. Tem coisas que nós fazemos que até atrapalha nas nossas vidas, que é nós que vamos ter que pagar o preço, vamos ter que correr atrás para conseguir novamente. Então diz, ó, alisa 2 pranchas ou 2 tábuas, como estiver aí na versão da Bíblia de vocês, e leva elas para mim. Eu estava procurando, era 31:18. 31:18? Lê para mim, por favor. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, as tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Quando Deus terminou de passar tudo aquilo para Moisés, ele entregou as pranchas, ó, prontinho. Leva agora e passa para o povo. Mas quando Moisés vê a situação que o povo está, quando ele desce do monte, Moisés fica para lá do mais para cá. E então ele quebra as tábuas. Então agora ele pede para que Moisés alise 2 pranchas ou 2 tábuas e leve para ele no monte. No capítulo 34. E escreverei sobre essas pranchas as mesmas palavras que estavam nas pranchas primeiras, que tu quebraste. Observa que Deus deixa bem claro. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e estarás diante de mim ali sobre o cume do monte. E ninguém suba contigo, nem apareça alguém em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, nem apacente defronte do monte. Então Moisés lavrou as 2 pranchas de pedra, como as primeiras, e se levantou pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como lhes ordenou o Senhor, e levou às suas mãos as 2 pranchas de pedra. Moisés está cumprindo com aquilo que Deus pediu para ele. E o Senhor desceu numa nuvem e esteve ali com ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor por diante dele, proclamou: o Senhor Deus, forte, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em bondade e justiça. O próprio Deus está trazendo à tona aquilo que ele é. Ele está proclamando, falando as maravilhas, as magnitudes que são de propriedade peculiar dele, de propriedade principal dele, ou de propriedade sua. Que guardas a misericórdia em milhares de gerações, que perdoa a iniquidade e a rebelião e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Perdoa, o culpado não tem por inocente. Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então Moisés, apressando-se, baixou-se a cabeça para o chão e o adorou. Essa é algo mais do que imprescindível, isso é algo mais do que indispensável na vida daquele que reconhece que Deus é realmente muito poderoso. E disse o Senhor: se agora achei graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este povo é povo de dura serviço, e perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Moisés está pedindo para Deus: Senhor, não deixe nós irmos sem a tua presença, perdoa a nossa iniquidade, perdoa a iniquidade do povo. E Moisés, ele faz aqui
um pedido a Deus para que o Senhor não os deixe ir sozinhos. Então ele disse: eis que eu faço um convênio. O Senhor então diz: eis que eu faço um pacto, eu faço uma aliança com vocês. E diante de todo o teu povo farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma. E todo o povo no meio da qual tu estás verás a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu farei contigo. Deus está mais uma vez dando oportunidade ao povo. Está falando das magnitudes, das grandezas que Ele vai operar no meio deles. Vamos finalizarmos.